Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado e nesse vídeo a gente vai resolver duas questões de limites, tá? Então a primeira delas, né, a gente tem aqui o limite com x tendendo a zero da raiz de x ao quadrado exponencial do cosseno de x, certo? Bem, e aqui a gente vai utilizar uma sequência de propriedades, né, a respeito do limite, tá bom? Então, a primeira propriedade que a gente vai utilizar é que o limite, né, vou colocar aqui, a primeira é que o limite, se você tem um limite de uma raiz de uma função, né, esse limite ele troca de lugar com a sua raiz, né? Desde que isso daqui de dentro, o resultado final, não seja negativo, né? Isso tem que ser maior ou igual que zero, né? Mas bem, na prática, a gente faz isso, né? E aí verifica que o de dentro, né? A gente vai verificar depois que o de dentro não dá algo negativo, né? Dá algo maior ou igual que zero. Então, a primeira propriedade é essa. E aí, então, a gente vai trocar aqui a posição entre a raiz e o limite. Então, aqui vai ficar o limite de x ao quadrado cosseno de x, certo? Bem, e aqui a gente pode utilizar outra propriedade, porque a gente pode ver que a gente tem duas funções, esta e esta, né? Então, a gente tem a outra propriedade, que é a propriedade do produto, né? Então, se eu tenho um limite aqui, né, de f de x vezes g de x, então isso daqui nada mais é do que o limite da f vezes o limite da g, né? Certo? Então, pela propriedade do produto, bem, aqui a raiz já é algo, digamos que resolvido, né? Então, isso seria o limite de x ao quadrado com x indo a zero, vezes o limite de E cosseno de x, né, com x tendendo a zero, tá? Então, rigorosamente, seria isto, né? Bem, e aí, né, a gente viu que a gente tem propriedades quando a gente tem expressões dessa forma, né? X elevado a n, isso fica só a elevado a n, ou seja, é justamente a propriedade de continuidade, né, do nosso polinômio, que o a toma o lugar do x, né? O a aqui toma o lugar do x, né? Então, esse primeiro limite aqui, né, vai ficar só zero ao quadrado, né? Ok? Bem, e o segundo limite, né, a função exponencial, né, quando a gente tem o limite de uma função exponencial aqui, vou botar aqui em cima uma f, né? Isso daqui a gente pode trocar o limite com a exponencial, né? Então, o limite vai lá para o expoente, né? Então, isso daqui na verdade fica e elevado ao limite, né, do cosseno de x com x indo a zero. Bem, então isso daqui é zero vezes... professor, zero vezes qualquer coisa não dá zero, né? Não, mas aí primeiro a gente tem que verificar que isso daqui de fato não tem algum problema, né? Ok? Então, isso daqui ficaria e elevado, e aí a função cosseno também é contínua, né? A gente viu algumas propriedades, valem para das trigonométricas, isso vai acabar dando cosseno de zero, né? Então, cosseno de zero dá 1, então isso daqui é 0 vezes e elevado a 1, então isso dá e, né? Essa parte dá e, então fica a raiz de 0, que dá 0, no final das contas, tá? Faço só uma observação que aqui, nesse ponto, né, na hora de calcular esse limite aqui, você poderia, na verdade, olhando como funções contínuas, verificar que toda esta que eu circulei, por si só, é uma função contínua. Então, na hora de calcular o limite, né, de x ao quadrado é cosseno de x, se você verificar que essa função aqui todinha ela é contínua,
né? Ela é contínua. Então, de fato, é só você substituir, né? No lugar do x fica o e. Então, ficaria aqui e cosseno de 0. Então, ficaria, perdão, 0 ao quadrado, né? E aí ficaria 0, e aqui ficaria e vezes 1, que daria 0, né? Aí, então, acabaria ficando raiz de 0, que dá 0, né? Seria mais rápido, ok? Mas o passo a passo da ideia é a mesma, né? Por que que essa é contínua, né? Por que que ela é contínua? Porque você tem que o produto de contínua é contínua, as polinomiais são contínuas, né? A exponencial é contínua, que foi justamente a sequência que você usou. Produto é contínua, né? Polinômio é contínua, exponencial é contínua, trigonométrica é contínua. Ou seja, para verificar que ela era contínua, é justamente o mesmo raciocínio que a gente fez. Então aqui, primeiramente, a gente fez mais detalhado, né? Mas se você percebe isso logo de cara, você já usa que x ao quadrado com a cosseno também é contínua. E antes de qualquer coisa, você poderia ter verificado isso aqui, né? Porque aí o radical também, a função raiz quadrada também é contínua, né? Bem, de qualquer forma, a resposta é 0, né? Então esse limite é 0, tá? Bem, vamos ganhar aqui um pouco de espaço. E aqui o limite b é o limite de x tendendo a 1, de 2x mais 1, x ao quadrado menos 1. Né? Aí você vai olhar, então, professor, a mesma coisa, só vou substituir onde tem um x, eu troco por 1 porque essa função é contínua, né? Não, né? Daria errado, você verificaria isso justamente aqui no denominador, né? Porque se você tentasse só substituir, né, ficaria 1 ao quadrado menos 1. Então, direto no denominador já dava um problema, né? Porque ficaria 0 aqui, certo? Bem, e na parte de cima, se você for substituir, né, daria um 4 aqui, né? Bem, então, você tem um problema, tá? Certo? Não pode ter uma divisão por 0 na matemática, né? Bem, então, como que a gente pode tentar fazer, né? A gente vai, aqui na verdade, observar que esse denominador aqui, né, ele é um produto notável, tá? É aquele produto notável, né, onde a gente tem o seguinte, x ao quadrado menos 1, isso daqui pode ser escrito como x mais 1, x menos 1. Isso é o quadrado da diferença, né? Bem, então, aquela expressão ali, ó, a gente vai tentar trabalhar em cima da expressão para melhorar, né? Menos 1. Isso daqui vai ficar igual a... Em cima eu não estou fazendo nada, né? E aqui embaixo, né, é justamente essa expressão que eu escrevi aqui acima. E aí, com isso agora, né, eu posso simplificar aqui, certo? Só que, né, aqui, ó, eu ainda fico com essa expressão. Então, mesmo a gente fatorando ali, né, o denominador, eu fico com essa expressão. Então, eu só reescrevi de uma forma um pouco mais simples, né? Então, essa expressão aqui é a mesma coisa dessa. Então, na hora do limite, né, eu posso trabalhar, em vez de trabalhar com esta, vou trabalhar com esta. Tá? Só que aqui é um limite já que a gente conhece, praticamente, né? Porque agora, né, nada mais é do que a translação de 1 sobre x, né? Isso daí, o gráfico dela, né, o gráfico dessa função aí, 1 sobre x é isso daqui, né? Mas como isso daí está transladado, né, ele foi transladado aqui para o 1, né? Então, esse gráfico ele tem essa assíntota justamente aqui no 1. Tá? 2 vezes só potencializa isso.
Então, esse limite aqui, né, ele na verdade ele não perdão aqui. O gráfico dele na verdade é isso, né? Assim. E do outro lado ele é negativo, né? Então ele tem essa assíntota aqui justamente no 2, né? Então esse limite aqui ele não existe, né? Professor, para que você fatorou lá quando a gente estava nessa expressão, já tinha dado zero, não dava problema? Mas não, né? Pode ser que quando a gente fatorasse, cancelasse alguns termos e o limite, a gente verificasse que o limite iria existir. Nessa forma é porque eu já conheço o gráfico, né? E aí eu já sei que ele não existe de fato. O limite à direita, né, dá mais infinito, o limite à esquerda dá menos infinito. Então, bem nesse sentido de infinito eu teria um consenso, certo? Então, de qualquer forma, o limite ele não existe, tá? Você pode ver isso, né? Porque vai ficar um 2 em cima, e vai ficar embaixo algo muito próximo de zero, né? Muito próximo de zero. Vou botar um asterisco aqui, só para dizer que é muito próximo de zero, ou seja, dá algo muito grande. Só tenho que analisar o sinal. Pela direita dá positivo, pela esquerda negativo. Então esse limite ele acaba não existindo, certo? Mas esse fato aqui de ter que fatorar é importante a gente fazer, né? Para poder ter essa certeza, tá? Então eu espero que tenha ajudado e até uma próxima.